Olá, queridos alunos. A aula de hoje, nós iremos trabalhar algumas palavras que aparecem em textos para surdos com a utilização do arroba. Quando na escrita em livros sobre língua de sinais, você encontrar palavras com arroba, o que isso quer dizer? Indica que tal palavra ou sinal não diferencia o gênero. O arroba vem para indicar que tanto o feminino quanto o masculino utilizamos o mesmo sinal acrescido do sinal. Por exemplo, mulher ou homem, sinal de mulher e sinal de homem. Hoje é pouco usual. No entanto, em muitos casos, encontramos e precisamos evidenciar a importância do arroba. Vamos ver alguns desses sinais. Vamos começar com as pessoas que nos rodeiam, ou não. Por exemplo, primo ou prima. Isso seria escrito com o radical da palavra pri. Aí no final você colocaria o arroba, que significa minha prima ou meu primo. Tanto faz parte da minha família. Agora, na realização do sinal, como seria isso na Libras? Você faria configuração em D, pode ser em D, e o ponto de articulação na cintura, e você bate assim, ó, primo. Esse é o sinal de primo, com movimentos alternados. Cunhado ou cunhada, você teria que identificar primeiro. Na escrita, seria a finalização da palavra como arroba. Só que poderia ser minha cunhada, onde você realizaria o sinal de mulher, e o sinal de cunhado, que é a letra C, puxando para a direita ou para a esquerda, dependendo da sua mão de dominância. E cunhado seria sinal de homem, com a configuração em C, puxando para a direita. É difícil compreender? Acho que não. É um processo morfológico que ocorre em relação à formação de palavras, que denota gêneros, feminino, masculino. E por meio da combinação de dois morfemas lexicais, um que se refere ao elemento morfológico, neutro, e outro que se refere à marcação de gênero. Isso significa que, na Libras, os gêneros é dado pelo processo de composição morfológica. Vamos continuar a nossa sinalização? Muito bem. Amigo, a palavra, o radical ami, amigo ou amiga. Isso seria expresso na escrita com a realização do arroba. Só que para mim dizer que ele é meu amigo, ela é minha amiga, eu me apropriaria de dois sinais. Eu precisaria identificar o feminino, que seria o sinal de mulher, e o sinal de amigo, que a configuração é o mesmo. Amiga, mulher, amiga. Amigo, homem, amigo. Essa seria a realização dos sinais. Muito bem. Por exemplo, neto ou neta. Como eu identificaria o gênero? Seria mulher, neta. Homem, neto. Na escrita, usaria-se então o arroba. Muito bem. Sogro ou sogra. A quem eu estou me referindo? Se eu fizer assim, ó, e essa configuração em S puxando para a direita, é o sinal de sogro. Agora, se eu fizer esse sinal, mulher, sogra, ou meu sogro. Sinais acompanhados sempre com os parâmetros da Libras. Mas existem sinais compostos também. E há processos morfológicos que acontecem pela combinação de dois morfemas lexicais, que resulta a composição. Vejamos exemplos onde um sinal pode ser formado por dois sinais independentes que se unem para formar uma palavra composta. Por exemplo, a palavra igreja. Essa palavra igreja, na língua de sinais, ela é realizada com dois sinais. Primeiro, o sinal de casa, acrescido de cruz. Já está se referindo à igreja. Então, casa, cruz é igreja. Escola, como seria? Nós já trabalhamos isso. Casa, estudar. Então,
São sinais realizados com duas palavras na Libras, mas que querem identificar apenas uma coisa. Muito bem. Como eu realizaria o sinal de açougue em língua de sinais? Açougue, apenas uma palavra. Mas na língua de sinais, ela se apoia em dois, que seria o local, a casa, e aonde se vende a carne. Casa e carne. É assim que o surdo compreende. Padaria, panificadora, o sinal também. Você tem que fazer o sinal de casa e pão. Aqui no sul, o sinal de pão é interessante. É realizado assim, pão, pão. No Rio de Janeiro, o sinal de pão é feito assim. Então, seria casa, pão. Compreendeu? Muito bem. Mulher pequena. É o que se refere isso na língua de sinais? Eu estou me referindo a uma menina. Mulher pequena. É uma menina. Também a minha mãe. São sinais compostos. Eu tenho que fazer o sinal de mulher e referência ao beijo na mão. Esse sinal é bem antigo. Sabe por quê? Porque antigamente os filhos costumavam dar as bênçãos aos seus pais e beijava-se as mãos dos seus pais. Então, mulher e bênção, beijo na mão. Refere-se à mãe. Uma enfermeira. Eu poderia também realizar o sinal do gênero feminino e enfermeira. Já viu aquela gravura nos hospitais onde a enfermeira usa uma cruz vermelha assim? Este é o sinal de enfermeira. Menino. Como nós realizamos o sinal de menina pequena, menino seria homem pequeno. Não é difícil, né, alunos? É fácil. Por exemplo, se eu quero falar meu avô ou minha avó, como seria isso? Homem, realizamos o sinal de homem, já identificamos o gênero, o homem, e de velho, de idoso. Homem e idoso, estou me referindo a meu avô. Se eu fizer mulher idosa, estou referindo-me à minha avó. Agora, ao vendedor ou vendedora. Precisamos identificar o gênero, se ele é masculino ou se ele é feminino. O homem vendedor, qual seria? Tenho certeza que vocês já estão conseguindo compreender. Seria o sinal homem e o de vender, que é essa configuração. Mão em V, onde há esse movimento para frente. Mulher também. Mulher vendedora. Não existe só homem vendedor. A mulher também pode trabalhar como vendedora, não é verdade? Muito bem. Pai. A realização de sinais para o pai. Como seria feito isso? Precisamos nos apropriar de dois sinais também. Seria o sinal de homem e a bênção na mão. Esse é o sinal para pai. Você percebeu, alunos? Não é difícil trabalhar em Libras. Se eu estou me referindo a uma menina, como seria a realização de menina, professora Silvana? Viu? Sinal composto, mas eu estou me referindo a apenas uma pessoa, a uma menina. Se eu estou falando, professora Silvana, sobre o meu pai, como eu realizaria esse sinal de pai? Homem, o gênero, e a reverência, que é o beijo na mão. Muito bem. Escola, vamos treinar? Seria este aqui, a configuração de mão, simulando um telhado, e o de estudar. Eu estou falando sobre escola. Se eu quero falar que domingo eu vou à igreja, professora Silvana, domingo eu vou à igreja. Isso, eu fiz o sinal do dia da semana, mas a igreja. Professora Silvana, você costuma ir à escola? Ela costuma ir à escola, você também. Então, alunos, isso é muito interessante, você trabalhar com os seus alunos pequeninhos na realização desses sinais. Porque o surdo, quando ele chega na escola, ele não tem a língua de sinais pronta, ele precisa ser ensinado. Então, você conhecendo trabalhar gênero masculino e feminino, você pode realmente desenvolver uma língua muito mais clara com o seu aluno. Às vezes, ele não consegue identificar a família. Ele sabe aquela convivência onde ele vive, mas quem é o avô? Quem é o tio? Será que é o mais velho? Será que é o mais jovem? Então, por exemplo, eu falo que o homem mais jovem, como seria? Eu faço o sinal de homem e jovem. A configuração de mão é essa.
Mão em B, você realiza o sinal de gênero e jovem. A menina adolescente, também. Sinal mulher e o sinal adolescente ou adolescente. A língua de sinais, ela é uma língua dinâmica. Ela está sempre se renovando, assim como a língua portuguesa. E é importante você conhecer o vocabulário do teu aluno. Às vezes ele chega na escola com uma linguagem gestual, onde ele aprende a linguagem familiar, os combinados dentro de casa. E você precisa dar, então, essa língua culta, porque realmente língua de sinais é uma língua culta. Por exemplo, a minha avó adoeceu, professora Silvana. Como é o sinal de avó mesmo? Mulher idosa, viu? Mulher idosa, eu estou me referindo à minha avó. Por exemplo, meu primo. Como seria meu primo? Seria o sinal de homem, mais aquele sinal articulado na cintura. Homem, primo. A minha tia. Sinal de mulher e o sinal de tia, que é a configuração em C e o ponto de articulação na testa. Se eu estou me referindo ao meu tio, eu preciso fazer sinal de homem e tio. Minha irmã seria menina, o sinal de mulher, e irmã. Ele é meu irmão, sinal de homem e irmão. Você viu que a conjunção de dois sinais se refere a um sujeito. Por exemplo, a menina trabalha no hospital. Então, logicamente, essa menina, ela é enfermeira. Menina e sinal de cruz na testa, ela é enfermeira. Papai, você faz o sinal de homem, reverência, beijo na mão. Mamãe, sinal de mulher, referência, beijo na mão. Vovô, homem idoso. Vovó, mulher idosa. E assim por diante. É muito fácil. Agora, é interessante que você, cuidado com os distraidores quirêmicos. É preciso você saber aonde é o ponto de articulação, a configuração de mão correta e os movimentos. Porque muitas vezes a gente pode distorcer o que estamos falando. Por exemplo, se eu estou referindo-se à minha mãe, eu preciso usar o sinal de feminino, de mulher. De repente eu posso usar minha mãe, está errado. Aqui é meu pai. Então, o ponto de articulação e a configuração de mão é muito importante. Aluna. Como seria o sinal realizado para aluna? Seria menina, estudante. Aluno, menino, estudante. A professora ou professor? Eu teria que identificar o gênero. Professora seria o sinal de mulher, mais a profissão, professor. Professor, homem, professor. A diretora da escola é uma mulher. Então, seria o sinal de mulher, configuração de mão em D, e você baixa essa letra para baixo, é o sinal de diretora. Mas se a minha escola tiver um diretor, como seria a professora? O sinal de diretor, professora Silvana. Homem, diretor. Então, é muito fácil. É interessante primeiro você identificar o gênero e depois a função. Foi claro? Acredito que sim. Vocês desenvolverão muito isso quando vocês estiverem se relacionando entre vocês. Procure conversar em sinais. Procure perguntar ao seu amigo como está a sua mãe, como está o seu pai. Você visita seus avós? Você tem encontrado sua irmã, seu irmão? E assim por diante. É importante, primeiro, você identificar o gênero. Se for tia, o sinal de mulher e um C na testa. Se for o tio, o sinal masculino, mais o C na testa. Se for primo, sinal de homem e o sinal na cintura. Prima, mulher, sinal na cintura. E assim por diante. Acredito, alunos, que se vocês realmente treinarem, vocês vão desenvolver a língua de sinais com bastante destreza. Boa aula e nos encontraremos depois.